Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei Tudo o que Ele vos disser, publicado pela Viseu Editora. E nesse espaço nós estamos fazendo um estudo dos quatro evangelhos de Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E hoje nós vamos tratar a passagem sobre por que Jesus falava em parábolas. Essa passagem segue narrada nos evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus. E aí faremos uma leitura e, posteriormente, um aprofundamento, né, uma reflexão sobre a mensagem da, desse evangelho. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus esteja conosco. Marcos, capítulo 4, versículo de 10 a 12. Quando ficaram sozinhos, os que estavam junto dele, com os 12, o interrogaram sobre as parábolas. Dizia-lhes: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas, a fim de que, por mais que olhem, não vejam. Por mais que escutem, não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Essa é a narrativa de Marcos sobre por que Jesus falava em parábolas. Vamos fazer uma leitura aqui dos três evangelistas e depois faremos um aprofundamento, comparando aí uma narrativa com a outra. Lucas capítulo 8, versículo de 9 a 10. Seus discípulos perguntavam-lhe o que significaria tal parábola. Ele respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, aos outros, porém, em parábolas, a fim de que vejam sem ver e ouçam sem entender. Então, essa aqui é a narrativa de Lucas sobre por que Jesus falava em parábolas. Agora vamos à narrativa do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 13, versículo de 10 a 17. Os discípulos aproximaram-se dele, então, para dizer-lhe: Por que lhes falas em parábolas? Respondeu Jesus: Porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam, nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: Ouvireis com vossos ouvidos, e não entendereis. Olhareis com vossos olhos, e não vereis. Porque o coração deste povo se endureceu. Taparam os seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos nem seu coração compreendam, para que não se convertam e eu os sare. Isaías, capítulo 6, versículo 9. Mas, quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram,
ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, essa é a narrativa de Mateus sobre a passagem de por que Jesus falava em parábolas. Bem, as narrativas são bastante próximas, mas elas contêm algumas particularidades, né? Mas antes de fazer aqui um aprofundamento sobre a mensagem dos evangelhos, quero convidar você que ainda não está inscrito no canal, faça aqui a sua inscrição para que você receba sempre aí os nossos avisos, né? Que fique aqui sempre atento às novidades aqui do nosso canal, né? Se mantenha sempre atualizado. Deixa aqui o seu comentário sobre qual a sua opinião sobre essa passagem, porque Jesus fala em parábolas. Compartilha para mais um irmão, uma irmã, para que mais pessoas possam participar desse estudo dos quatro evangelhos. E deixa aqui sua curtida, é muito importante para fortalecer o engajamento aqui do nosso canal. Bem, o assunto dessa semana é sobre parábolas, né? No último encontro nós falamos sobre a primeira, que é a parábola do semeador. Então, se você ainda não assistiu, é muito importante você que está aqui nesse vídeo também assistir o vídeo sobre a parábola do semeador. Mas o que é parábola? Né? Por que Jesus fala em parábola? Jesus ele não inventou as parábolas, né? Mas ele inseriu elas como metodologia do seu ensinamento. As parábolas, elas são comparativas, né? São histórias ilustrativas que, no final, elas deixam um ensinamento, uma lição para as pessoas. Então, vai falar de forma figurada, mas querendo deixar aí uma verdade, né? Um ensinamento para aquelas pessoas que estão ali ao seu redor. Então, isso é muito utilizado, né, pelos mestres, né, pelas pessoas que conduzem aí as pessoas nos seus ensinamentos, né? Então, é muito importante essa metodologia de parábolas, muito usada ali na região do Oriente, né, no norte da África, da Ásia. Então, é muito comum. E Jesus ele inseriu essa metodologia nos seus ensinamentos. Bem, e hoje tem um questionamento, né? Por que que Jesus não fala, né? O questionamento aqui que os apóstolos fazem, por que ele não fala diretamente, né? Por que que ele conta essas histórias? E aqui Jesus ele vai explicar, porque ele vai fazer muitas vezes isso aqui, né? Sobre as parábolas. Então aqui ele vai explicar o porquê que ele fala em parábolas para o povo. Que Marcos e Lucas, eles são mais sucintos, né? Em relação a essa passagem, nós vamos aprofundar um pouco mais na narrativa de Mateus. Mas aqui Marcos, ele, quando os 12, né, vão interrogar Jesus, ele coloca primeiro os discípulos numa posição de privilégio, né? A vós foi dado o mistério do reino, aos de fora, porém, tudo acontece em parábolas. Então Jesus, ele não foi à toa, né, que ele se cercou ali dos discípulos, né? Então até algumas questões de aprofundamento, de ensinamento que ele guardou para aquelas pessoas que andaram junto com ele. Mas se os ensinamentos de Jesus, eles eram públicos. Mas o fato deles serem públicos não significa que eles sejam para qualquer um. Mas Márcio, o que você está falando com isso? Será que todo mundo ia ouvir Jesus com o interesse de aprender sobre a palavra de Deus? A maioria, sim, né? A multidão, de modo geral, percorria cidades, aldeias, só para ter acesso aí à riqueza do ensinamento de Jesus. Mas entre essas pessoas, sabe a história do joio e do trigo? Entre essas pessoas aí, né, que são os trigos, as pessoas que vão buscar o alimento espiritual, tinha também o joio. Quem que era o joio? Os fariseus, os saduceus, os herodianos. Muitos se infiltravam ali para querer pegar Jesus em alguma palavra que pudesse ir contra
as autoridades religiosas e também contra a obediência ao Império Romano. Então eles iam com malícia. Eles não iam ali para prender. Eles iam buscar alguma coisa que pegasse Jesus que pudesse incriminá-lo. Então ele falava de forma figurada, né? Mas para os discípulos ele explicava, né? E aqui em Lucas ele é, é a passagem onde ele fala de forma mais resumida, né? Ele vai trazer aqui, né, o componente que ele de Marcos de forma bem resumida. Agora aqui em Mateus é uma passagem que é importante debruçar um pouco mais, né? Mateus ele vai abordar a narrativa, o início, né, da narrativa ali de Marcos, de Lucas. Aí ele vai enfatizar aqui, né, a profecia de, de Isaías, mas antes ele vai usar uma frase que depois ele vai usar novamente, quando ele fala: ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem será tirado mesmo o que tem. Na parábola dos talentos, Jesus ele vai utilizar essa essa narrativa também. Quando chegar um momento, nós vamos aprofundar. Então, aqui ela aparece pela primeira vez e Jesus ele vai utilizar essa narrativa na parábola dos talentos e em mais outras parábolas também, né? Porque aí fica aparecendo aquela questão de injustiça, né? Aqui Jesus não foi, além de não ter, ainda vai tirar o que tem. Porque a palavra de Deus, ela também tem a ver com merecimento, né? A gente precisa estar com o coração pronto para receber. Muitas vezes nós não somos merecedores da graça. Então, Jesus ele pede um coração restaurado para poder receber a palavra de Deus, sem maldade, sem malícia, né? Sem negociação, né? Quantas vezes a gente quer negociar com Deus, né? Não, simplesmente recebe, né? A palavra ela é carregada de verdade. Simplesmente você vai receber para que ela transforme o seu coração, mas você precisa receber, né? Sem outros senões, né? E ali, no final do parágrafo, Mateus ele vai trazer uma narrativa original, né? Quando Jesus ele fala: quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, ditosos os vossos ouvidos, porque ouvem. Eu vos declaro, em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Então aqui Jesus ele ressalta a, a experiência única, não é, de convivência com o próprio Deus, né? Esses discípulos eles tiveram uma experiência espetacular, né, de conviver com o próprio Jesus e receber da sua boca os ensinamentos. Muitos profetas eles profetizaram sobre esse dia. Quantos desses profetas, quantos dos reis, né, ou tementes a Deus, queriam estar naquele momento vivenciando aquilo que os apóstolos estavam? E nem eles tinham noção da riqueza daquele momento, né? Daquele episódio da passagem tão próximo ali, né? Convivendo, se alimentando junto, dormindo debaixo do mesmo teto, fazendo a mesma caminhada ali com Jesus. Olha que privilégio, né? E Jesus então ele ressalta isso para eles, né? Ditosos os vossos olhos, porque eles estavam vendo, né? Eles estavam ali frente a frente com Jesus. Eles estavam ouvindo da boca de Jesus. Isso é um privilégio sem igual. Além de ter ali, né, todas as explicações mais detalhadas, porque Jesus estava preparando, porque os apóstolos seriam os disseminadores, né, da Boa Nova. Eles queriam, de forma apostólica, levar a palavra de Deus a todo mundo. Então, eles precisavam de ter todas as informações necessárias. Então, que a gente faça
se faça merecedor, né, da palavra de Jesus. Que a gente peça a Deus sabedoria para entender quantas e quantas vezes a vida nos coloca algumas parábolas, né? A gente pede uma coisa para Deus, recebe outra e fica bravo, mas Jesus, Deus, né, está ali querendo que a gente entenda algo, né? Ele não deu exatamente o que você pediu, ou às vezes te entregou e você não entendeu, né? Porque as parábolas elas falam de forma ilustrativa e muitas vezes Deus age de forma ilustrativa na nossa vida. Então fiquemos atentos para a gente poder fazer uma leitura daquilo que Deus tem de mensagem para cada um de nós. Amém? Então essa é a nossa mensagem. Muita luz, muita paz na sua vida. Que Deus seja sempre presente em todos os momentos, mas principalmente naqueles momentos mais desafiadores. Amém? Forte abraço.